Olá, bem-vindos de volta à nossa aula de espanhol. Na aula de hoje, aula 16, nós vamos continuar a falar sobre os verbos irregulares. Sim, los verbos irregulares. Na aula de ontem, na aula de ayer, nós falamos dos verbos irregulares e terminam em AR, que são os de primeira conjugação. Hoje, nós vamos falar dos verbos irregulares que terminam em ER. São os verbos de segunda conjugação, tá? Então vamos lá. Vamos direto para o assunto. Assim como nos verbos que terminam com AR, os verbos que terminam com ER também vão ter algumas irregularidades que são padronizadas, ou seja, elas vão se repetir entre esses verbos irregulares. Então, a primeira irregularidade que é padrão nos verbos de segunda conjugação é trocar o E da raiz do verbo para IE. A gente já viu, na primeira conjugação também. A gente tinha a troca do E pelo IE. Isso também vai acontecer na segunda conjugação em alguns verbos. Vão ser todos os verbos? Não. Só alguns. Como é que eu sei? Sabendo. Vendo, treinando e conjugando e lendo, aí você vai se acostumando com a forma de alguns verbos irregulares. Então hoje nós vamos ver alguns que são bastante importantes e tem essa troca aqui. Então, o primeiro verbo querer. Verbo querer, que quer dizer querer, tá? Mas também pode querer dizer amar em algumas situações. Você pode dizer para a pessoa: yo te amo, eu te amo, não tem problema. Mas você também pode dizer yo te quiero. Também pode usar o verbo querer no sentido de amar, tá? Pode ser para o namorado, para a namorada, pode ser amar no sentido de companheirismo, de amizade, não precisa ser necessariamente amar no sentido carnal da coisa, amoroso da coisa, pode ser no sentido de amizade também, pode usar o verbo querer, tá? Então vamos ver como é que conjuga o verbo querer. Então, na primeira pessoa, yo, lembrando, essas conjugações são todas no presente do indicativo, tá? A gente até agora só viu presente do indicativo e formas nominais, gerúndio e particípio. Quando eu não falar sobre o gerúndio e o particípio, é porque eles são regulares. Então, por exemplo, o verbo querer, gerúndio é queriendo, igual ao gerúndio, a gente viu como forma o gerúndio, a gente viu nas aulas passadas, vai ser igual para o verbo querer, vai ser queriendo, e particípio querido. É a mesma coisa, tá? Então, conjugando aqui, yo quiero. Então, na primeira pessoa, vai ter a mudança do E para IE, Yo quiero. Tu. Na Argentina, vos. Tu quieres. Então, no tu também vai ter a mudança do E para IE. Tu quieres. Na Argentina vai falar vos quereis. O vos não vai ter mudança. A gente já viu isso, Então, o yo tem mudança, o tu tem mudança, vos não vai mudar. Vos quereis. Não vai ter um i aqui. Ele, ella e usted quiere. Então, ele, ella, usted quiere. Então, terceira pessoa também vai ter troca do E para IE. Nosotros. Queremos. Nosotros queremos. Nosotros não vai ter mudança. Vosotros.
queréis, também não vai ter mudança, queréis. Ellos, ellas e ustedes quieren. Então, no ellos, ellas, ustedes, vai ter mudança do e para ie. Então, vai ter mudança no yo, no tu, vos, não. Vai ter mudança na terceira pessoa, ele, ella, usted. Nosotros, não. Vosotros, não. Na terceira do plural, também vai ter mudança. Então, essas são as pessoas em que vai mudar, né, a forma da raiz de e para ie. Então, yo quiero, tú quieres, vos querés, él, ella, usted quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos, ellas, ustedes quieren, tá? Lembrando que as terminações são as mesmas dos verbos regulares, tá? A terminação não vai mudar nesses casos. A única coisa que muda é a raiz do verbo. É a raiz do verbo e vai mudar, tá bom? Então, beleza. Então vamos ver mais um verbo irregular e tem essa mudança. Verbo defender. Verbo defender, que é defender. Então, vai ter a mudança nesse e aqui da raiz. Então, yo defiendo. Aqui a mudança aqui, ó. O e vira ie. Yo defiendo. Tu defiendes. Na Argentina vai ser vos defendeis. Então, lembrando, tu tem mudança, vos não tem mudança. Então, tu defiendes, vos defendeis, tá? Él, ella, usted defiende. Nosotros defendemos. Então, nosotros não tem mudança. Vosotros defendeis. E ellos, ellas, ustedes defiendem. Então, verbo defender, conjugação. Então, o padrão de regularidade é o mesmo para todos os verbos que sejam irregulares dessa maneira. E o e na raiz vira ie. Então, vamos ver mais um exemplo. Verbo encender. Verbo encender quer dizer encender, acender. Tá? Acender a luz, acender uma fogueira, vai usar tudo o verbo encender, tá? Então, vai ter mudança no e da raiz, esse e aqui, ó. Então vai ser yo enciendo, tu enciendes, vos encendeis. Tu enciendes, vos encendeis. Él, ella, usted enciende. Enciende. Nosotros encendemos. Vosotros encendéis. Ellos, ellas, ustedes encendem. Então, conjugação do verbo encender, quer dizer acender. Vamos para mais um verbinho.
verbo entender. Então, yo entiendo, tú entiendes, vos entendeis. Vos entendeis. Él, ella, usted entende. Então, a mudança é nesse E aqui do verbo entender. E quer dizer entender, né? Escreve igual no espanhol. Nosotros entendemos. Vosotros entendéis. Ellos, ellas, ustedes entendem. Então, conjugação do verbo entender. Beleza? Então, mais um verbo. Esses verbos todos vocês podem tentar, antes de eu escrever, vocês podem pausar o vídeo e tentar conjugar sozinho em casa. Depois ver a resposta aqui, tá? Mesma coisa para quem está copiando. Quem está copiando e achar que eu estou apagando muito rápido, é simples, é só pausar o vídeo. Pausa o vídeo, copia, depois dá play de novo, tá? É a facilidade da tecnologia. Você não precisa esperar, né, a pessoa dar o tempo para a pessoa copiar para poder apagar. Eu posso ir direto e a pessoa vai pausando o vídeo, copiando, né, à medida que o vídeo vai rolando. Então, mais um verbo. Verbo perder. Então, é perder, né? Escreve igual ao espanhol. Vai ter mudança nesse E aqui. Então, a primeira pessoa, yo pierdo. É um pouco estranho pra gente, porque o verbo perder em português, a gente conjuga eu perco, né? Em espanhol isso não vai acontecer. Em espanhol só vai mudar o E para IE, tá? E continua um D aqui. Yo pierdo, tá bom? Tu pierdes. Vos perdeis. Então, tu pierdes, vos perdeis. Él, ella, usted pierde. Nosotros perdemos. Vosotros perdéis. Ellos, ellas, ustedes pierden. Então, conjugação do verbo perder. E o último dessa lista, dessa primeira conjugação. Claro que tem outros, tá? Esses são só os exemplos que eu trouxe para a gente acostumar a conjugar. Então, outro verbo, verbo tender. Esse verbo tender, ele pode ser usado no sentido de tender, mesmo igual ao português, de algo que vai acontecer de uma forma natural. Hoje tende a chover, né? Você olha para o céu está escuro, tende a chover. Enfim. E também pode usar no sentido de estender também, né? Estender a roupa no varal, né? Estender alguma coisa que está dobrada, né? Esticar, estender, também vai usar o verbo tender, tá? Então, o verbo tender vai ter a mudança nesse E aqui. Então, como é que vai ficar a conjugação? Yo tiendo. Yo tiendo. Tu tiendes. E vos tendeis. Então, tu tiendes, vos tendeis. Él, ella, usted tiende. Nosotros tendemos. Vosotros tendéis. Ellos, ellas, ustedes tienden. Então, conjugação do verbo tender, tá? Então, essa foi a primeira forma de irregularidade, do E para o IE. Lembrando que essa irregularidade acontece no yo, no tu
na terceira pessoa, ele, ella, usted. E no plural, na terceira pessoa, ellos, ellas, ustedes, tá? O restante não vai ter mudança. Beleza? Então vamos para a segunda irregularidade, né? Que é padrão, que se repete. Então a segunda irregularidade vai acontecer também na raiz do verbo. Vai se passar a vogal O, quando ela aparece na raiz, para o E. Tá? Igual também na primeira conjugação também tinha essa irregularidade do O para o E. Lembra o verbo volar, por exemplo, que é voar. Yo vuelo. Então, volar, que é com O, vira vuelo, com o E quando conjuga. Aqui também vai acontecer a mesma coisa. O vira o E. São todos os verbos? Não. Alguns. Como é que eu sei? Treinando. Lendo e treinando. Então, vamos ver alguns exemplos de verbos com essa irregularidade. Então, verbo, por exemplo, verbo volver. Volver é voltar, tá? Uma coisa interessante do verbo volver é que o gerúndio dele é normal, tá? É regular, volviendo, né? Eu tenho a raiz do verbo, eu adiciono a terminação iendo. Isso a gente já viu, volvendo. Mas o particípio dele é irregular também. Então o particípio dele, em vez de ser volvido, que é o que a gente acostumaria a fazer, né, botar ido aqui no final, vai ser vuelto. Vuelto, tá? Esse é o particípio, vuelto. O particípio do verbo volver, quer dizer voltar. Particípio irregular, vuelto. Tá bom? Então vamos conjugar o verbo volver. Então o verbo volver vai ter a mudança da vogal O para o E, tá? Então, yo vuelto, né? Então, no yo vai ter a mudança do O para o E. Tu vuelves, tá? Tu também vai ter a mudança do O para o E, vuelves. Vos volvéis. Então, tu vuelves, vos volvéis. Então, mesma coisa. Tu vai ter mudança, O para o E, vuelves. Vos não vai ter mudança, vai continuar o O, volvéis. Então, tu vuelves, vos volvéis. Él, ella, usted vuelve, tá? É estranho pra gente falar português, né? É estranho essa forma, esse encontro do U com o E, com L, né? O L, meio que enrola um pouco a língua. Tenta devagar, tenta separando. Bu, el, ve. Bu, el, ve. Aí junta as duas primeiras. Vuel, 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 ve. Vuel, ve. Vuel, ve. Lembrando que o L, a língua vai para cima. Então, vuelve, vuelve. Depois junta tudo. Vuelve. Então, vai separando. Bu, el, ve. Bu, el, ve. Junta as duas primeiras. Vuel, 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 ve. Aí junta tudo. Vuelve, vuelve. Tá? Nosotros volvemos. Então, nosotros não vai ter mudança. Nosotros volvemos. Vosotros volvéis. Também não vai ter mudança. E ellos, ellas, ustedes vuelven. Vai ter mudança do O para o E. Tá? Então, de novo, a mudança ocorre nos mesmos lugares. No yo, no tu, no el, ella, usted e no plural. Ellos, ellas, ustedes. Tá? O resto não vai mudar. Então, repetindo, verbo volver. Yo vuelto, tu vuelves, vos volvéis. Él, ella, usted vuelve. Nosotros volvemos. Vosotros volvéis. Ellos, ellas, ustedes vuelven.
Tá? Então essa é a conjugação. Vamos para mais um verbo. Verbo devolver. Quer dizer devolver? Devolver. Então, repare a terminação dele é envolver. A gente já viu antes. Então, o verbo devolver, ele vai ter as terminações iguais ao verbo volver. Ele é um verbo, o verbo devolver, ele é um verbo derivado do verbo volver. Então, as terminações dele vão ser iguais, vão ser as mesmas. Inclusive, o particípio dele também é regular. É devuelto. Sabe? Então, vuelto, a gente já tinha visto antes, a gente só adicionou o D na frente. Devuelto. Devolver, particípio devuelto. E como é que eu conjugo? Yo devuelto. Devuelto não, devuelvo. Eu acho que eu conjuguei o verbo volver. Depois vocês veem aí e confirmam comigo. Acho que eu botei o yo aqui, um vuelto, não foi? Se eu fiz isso, não é isso não, tá? É vuelvo. É com V, vuelvo. Eu tinha escrito aí o participa, acabei escrevendo igual. Não, é vuelvo, tá? Devolver, yo devuelvo, tá? Tu devuelves, tá? Vos devolveis. Él, ella, usted devuelve. Nosotros devolvemos. Vosotros devolvéis. Ellos, ellas, ustedes devuelven. Então, conjugação do verbo devolver. Mudança nesse O aqui. Tá? Então, vamos para mais um. Verbo doler. O que quer dizer doler? Doer. Verbo doer. Então, vai ter a mudança aqui no O, vai virar o E. Então, yo duelo, tu dueles, vos doleis. Él, ella, usted duele, nosotros dolemos, vosotros doleis, ellos, ellas, ustedes duelen. Então, conjugação aí do verbo doler. Outro verbo. Verbo envolver, que é envolver. Mesma coisa, termina com volver, tá? Inclusive o particípio dele também vai ser irregular, vai ser envuelto. Igual volver, devolver, envolver, mesma coisa, envuelto. E a conjugação também vai ter as suas irregularidades, como a gente já tá vendo agora. Então, regularidade nesse O aqui, que vira o E. Então, yo envuelvo, tu envuelves, vos envolveis. Então, lembrando de novo, tu muda, envuelves, vos não muda, envolveis. Él, ella, usted envuelve. Nosotros envolvemos. Vosotros
envolvéis. Ellos, ellas, ustedes envuelven. Então aqui, conjugação do verbo envolver. Mais um. Verbo morder, quer dizer morder mesmo. Então vai ter mudança aqui nesse O. Então, yo muerdo, tu muerdes, vos mordeis. Él, ella, usted muerde. Nosotros mordemos. Vosotros mordéis. Ellos, ellas, ustedes muerden. Então, conjugação do verbo morder. Beleza? Então vamos para mais um verbo. Verbo poder, que quer dizer poder mesmo, tá? Agora, cuidado com esse verbo, porque o gerúndio dele, apesar do verbo poder ser com O, o gerúndio dele é com U, é pudiendo, tá? Então, a irregularidade dele na conjugação vai transformar o O em UE, porém no gerúndio o O vira U só, tá? Só tem a mudança de vogal, O para U. Então o gerúndio é pudiendo. E o particípio é normal, podido, com O. Então o particípio é normal, podido, mas o gerúndio vai ter a mudança do O para U, pudiendo, tá? O poder vira pudiendo. Então vamos conjugar ele no presente. Yo puedo. Então, o vira ue, yo puedo. E também é um verbo estranho para a gente falar português, o verbo poder, onde o conjugo vira eu posso, entendeu? No espanhol não vai ser assim, só vai mudar o o para ue, puedo. Tu puedes, vos podéis. Él, ella, usted puede. Nosotros podemos. Vosotros podéis. Ellos, ellas, ustedes pueden. Então, conjugação do verbo poder, tá? E tem mais um verbo, o último dessa categoria aqui. Então, o último dessa categoria, a gente vai ver, é o verbo oler. Quer dizer, oler, cheirar. Tanto que cheiro em espanhol é olor. Olor é cheiro em espanhol. Que lembra muito a palavra odor em português. Então você pode lembrar de odor para poder lembrar que cheiro é olor. Então o verbo cheirar é oler. Então esse verbo vai sofrer mudança nesse O aqui, da raiz dele. Vai virar UE. Porém, esse verbo vai ser um pouquinho diferente. Nos lugares em que ele sofre essa transformação de O para UE, ele vem com a letra H acompanhando. Então, yo, huelo, tá? Então, o O vira o E, tá? Mas ele vai vir com um H aqui acompanhando na frente do E, tá? Esse H vai ter som? Não. A gente viu na aula de alfabeto que a letra H, que essa letra H, é uma letra muda.
Então ela não vai ter som, mas ela vai vir acompanhando aqui o verbo oler. Então, yo huelo. Tu hueles. Então, sempre que tiver mudança de O para o E, vai vir esse H na frente, no verbo oler, tá? Vos oléis. No caso do vos, que não tem mudança, o verbo não tem H, continua só com O, oléis. Então, tu hueles, vos oléis. É uma exceção aqui para o verbo oler, tá? Ele, ella, usted huele. Ok? Nosotros olemos. Então, para o nosotros, que também não vai ter mudança, o verbo continua com O, não vai ter H. Olemos. Vosotros, mesma coisa. Oléis. Também não vai ter H. Agora a terceira, e muda, vai ter H. Ellos, ellas, ustedes huelen. Aí vai vir com H. Então sempre que o O, no verbo ler, sempre que o O transformar em UE, vai vir um H na frente. Então, yo huelo, tu hueles, vos oléis, él, ella, usted huele, nosotros olemos, vosotros oléis, ellos, ellas, ustedes huelen. Tá? É o verbo oler, que é o verbo cheirar. Beleza? Então, esses dois são dois padrões de conjugação para alguns verbos irregulares, tá? Agora a gente vai ver alguns exemplos de verbos também irregulares que não tem padrão de conjugação. Cada verbo vai conjugar de uma maneira diferente e aí você vai ter que praticar bastante para poder gravar, memorizar a forma desses verbos. São verbos importantes, são verbos muito usados. Então, o primeiro verbo eu vou trazer aqui é o verbo hacer. Quer dizer o verbo hacer? Fazer, tá? Então o verbo hacer, ele é um verbo irregular, quando você conjuga no presente, ele é irregular. Ele também tem o particípio irregular. Então, o gerúndio dele é normal, haciendo. Então você constrói o gerúndio igual os outros verbos regulares, haciendo, mas o particípio dele vai ser hecho, vai ser irregular, hecho, assim como é o verbo fazer em português, né? Fazer, o particípio de fazer é feito, é fazido, é feito. Hacer em espanhol vai ser a mesma coisa, o particípio vai ser hecho, particípio irregular. E como é que eu conjugo ele no presente do indicativo? Primeira pessoa, yo hago. Yo hago. Ok? Tu haces. E vos hacéis. Então, tu haces, vos hacéis. Él, ella, usted hace. Nosotros hacemos. Vosotros hacéis. Ellos, ellas y ustedes hacen. Então repara, ele tem a irregularidade, mas só na primeira pessoa, né? É só a primeira pessoa que é irregular. O resto se conjuga como se ele fosse um verbo regular, né? Haces, hace, hacemos, hacéis, hacem. Só a primeira pessoa e vira hago, tá? Yo hago. Beleza? Então, outro verbo irregular que é importante também da gente saber
o verbo poner. O que é o verbo poner? Pôr. Tá? Ele é um verbo de segunda conjugação. Poner, quer dizer pôr. Poner também vai ter o particípio irregular. Então, o gerúndio dele é normal, poniendo. Então, não se constrói um verbo regular, poniendo. Mas o particípio dele é irregular, é puesto. Tá? Não é ponido, não existe ponido. O particípio de poner é puesto. Então, como é que eu conjugo o verbo poner? Yo pongo. Então, ele tem a regularidade no yo pongo. Tu pones. Vos ponéis. Então, tu pones, vos ponéis. Él, ella, usted pone. Nosotros ponemos. Vosotros ponéis. Ellos, ellas, ustedes ponem. Então, conjugação do verbo poner, verbo pôr. Também é um verbo importante da gente saber. Mais um verbo. Verbo tener. Tener quer dizer ter. Também é um verbo irregular. Então, yo tengo, tu tienes. Aqui, além dele ser irregular e na primeira pessoa, vira tengo, em algumas outras pessoas ele vai ter a irregularidade do e, que vira ie. Então, tu tienes, vos tenéis. Tu tienes, vos tenéis. Él, ella, usted tiene. Tá, e também vai ter o e vira ie. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Então, verbo tener também é um verbo importante. Mais um. Verbo traer. Traer é trazer. Também é um verbo segunda pessoa irregular. Yo traigo. Então, aqui é irregular. Yo traigo. Tu traz. É assim, ó. A-E-S. Traz. Tu traz. Vos traéis. Então, tu traz, vos traéis. Él, ella, usted trae. Nosotros traemos. Vosotros traéis. Ellos, ellas, ustedes traem. Então, aqui, verbo traer. Traigo, tu traes, vos traéis, él, ella, usted trae, nosotros traemos, vosotros traéis, ellos, ellas, ustedes traem. Beleza? Então, mais um verbo pra gente ver aqui. Também é irregular. Verbo saber. Ele também é irregular, ele vai ser regular na primeira pessoa só, assim como é o português. Português, saber é eu sei. Espanhol, saber vai ser yo sé. Desse jeito, yo sé. O resto vai se conjugar como um verbo regular. Tu sabes. Vos sabéis.
Ele, ella, usted sabe. Nosotros sabemos. Vosotros sabéis. Ellos, ellas, ustedes sabem. Então, verbo saber. E, por último, mas não menos importante, um verbo que é extremamente importante em espanhol, que é o verbo haver. Quer dizer haver, né? É o verbo haver, em espanhol é haver. É extremamente importante porque além de ser um verbo que serve para indicar a existência de algumas coisas, assim como em português a gente usa o verbo haver no sentido de existir, em espanhol também vai acontecer a mesma coisa. Além disso, ele vai servir como verbo auxiliar, porque alguns tempos em espanhol são divididos em tempos simples e tempos compostos, né? Tempo simples e tempo composto. Principalmente nos tempos passado e futuro. A gente tem o passado simples, passado composto, futuro simples, futuro composto. Essas conjugações do tempo composto vai usar o verbo haver como um verbo auxiliar. Então é um verbo extremamente importante para a gente saber conjugar. Então o verbo haver, presente do indicativo yo e. Yo e. Tu, as. Vos também vai ser as. O verbo haver também é uma exceção. Tu e vos vai conjugar igual. Tu, as, vos, as. Ele, ella, usted, a. Nosotros, hemos. Vosotros, eis. Eis não, habéis. Vosotros, habéis. Ellos, ellas, ustedes, han. Então, yo, e, tu, as, vos, as, él, ella, usted, a, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, ellas, ustedes, han. Quando eu quero usar o verbo haver no sentido de existir, eu vou usar aqui a terceira pessoa, porém não vai ser a, vai ser ai, com um y no final. Então essa forma é a forma impessoal, a gente chama, né? Forma impessoal do verbo haver, vai ser ai. Então a gente usa, quando a gente for falar uma coisa que existe, a gente usa o verbo ai. Por exemplo, aqui há um museu. Aqui há é o verbo haver no sentido de existir. Um museu, quer dizer museu. Então, aqui há um museu. Então o verbo haver no sentido de existir, né? Aqui há um museu. Aqui existe um museu, ok? Então vai usar o verbo haver. Mas aí a forma que usa é ai e não há. Tá bom? Então, esses verbos que a gente viu agora são os verbos de segunda pessoa irregulares, tá? Então, na aula de amanhã, né, a gente vai ver os verbos de terceira conjugação irregulares também, tá bom? Então, até a aula de amanhã. Até amanhã.